Nós vamos ler os primeiros 5 versículos da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Diz assim: Conjuro-te perante Deus. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém? Vamos lá então. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está escrevendo a Timóteo numa época muito difícil, como eu falei, praticamente já sentenciado, né, à morte, mas ele derrama todo o seu coração aqui a Timóteo, e depois de falar dos tempos difíceis, lá no capítulo 3, depois de falar da importância de como Timóteo se converteu e de como ele foi instruído pela sua mãe, pela sua avó, como ele fala, inclusive, de falsos mestres que iam se levantar, que iam aparecer, que iam usar, inclusive, pessoas de forma maligna, inclusive mulheres, como ele diz no capítulo 3 aí, mulheres carregadas de pecado, prostituindo-se, inclusive dentro dessa esfera chamada igreja. E aí ele termina, ou seja, ele termina para nós aqui, termina no capítulo 3, mas quando ele escreveu não tinha capítulo, né? Mas ele termina o texto anterior falando a respeito exatamente da importância da palavra de Deus, da importância das sagradas letras. E agora, ele vai falar a Timóteo a respeito da urgência da pregação e da sã doutrina num tempo em que as pessoas não vão querer ouvir. Então, a primeira coisa, né, que Paulo vai dizer aí, no primeiro versículo aí do capítulo 4, ele fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. A primeira palavra que ele diz aí, ou a primeira frase, ou a primeira exortação, ele: conjuro-te perante Deus e perante Cristo. Presta atenção nesta ênfase do apóstolo Paulo, quando ele diz: eu conjuro você perante Deus e perante Cristo. Paulo está dizendo aqui que ele está diante de um tribunal, que Timóteo também está diante de um tribunal, e que eu e você não somos diferentes. E ele está dizendo com uma linguagem de tribunal aqui: eu te conjuro perante, ou seja, diante de Deus e diante de Cristo, que vai julgar. Ele está dizendo, então, que existe um tribunal, e esse tribunal não é um tribunal humano, não é um tribunal que pode ser manipulado, não é um tribunal injusto,
é um tribunal justo, é um tribunal perfeito, ao qual Isaías, quando viu, se quebrantou e percebeu a tríplice santidade de Deus, quando os anjos falaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A primeira coisa que nós estamos então percebendo aqui é que esse Deus é um Deus maravilhoso, perfeito. Graças a Ele por Ele ser perfeito. Graças a Ele por Ele ser justo. E esse tribunal é um tribunal que automaticamente condena pecadores. Ele condena toda a humanidade, porque a humanidade se rebelou e é contra Deus e está em guerra contra Deus. Por isso ele diz: eu te conjuro. É uma frase solene do apóstolo Paulo. Eu conjuro você perante. Perante significa diante. Diante de Deus. Diante de Cristo. Diante de um juiz que é perfeito, que é justo, que não é uma simples luz, que não é uma simples imaginação, que não é um Deus de pedra, que não é um dos deuses, dos milhares dos deuses gregos. É o Deus vivo. É o Deus que desceu até nós e manifestou a sua graça para que você, Timóteo, não seja condenado, juntamente com a humanidade, com os rebeldes. Então, esse Deus é o Deus que criou todas as coisas de forma perfeita. Quando você lê Gênesis primeiro, você percebe quão perfeito é esse Deus. É esse Deus que é o Senhor do céu e da terra. Isaías diz que a própria terra, para nós que é imensa, para nós que é tremendamente grande, para ele é como um grão de areia. Para esse Deus, Isaías fala que Deus tem toda essa terra como uma quantidade de pó muito pequena na concha da mão dele. Isaías fala a respeito disso. Isaías também fala que as nações são como um pingo que cai do balde diante desse Deus. Nós começamos falando de um tribunal. A linguagem aqui é de tribunal. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Esse Deus, Davi viu a grandeza, a majestade dele, quando ele escreve vários salmos, e quando ele escreve o salmo número 8, né? E ele diz assim: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, que é o homem para que dele te lembres? Essa grandeza de Deus é revelada através do Salmo de Davi, dos salmos e dessa comunhão que Davi tinha com Deus. Lá no Salmo 139, Davi vai dizer o seguinte: quando eu subo aos céus, se eu subir aos céus, lá tu estás. Olha só a onisciência, onipresença e a onipotência de Deus. Aqui Davi está dizendo: se eu subir até os céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Isto é maravilhoso, mas também é tenebroso, irmãos, porque conhece tudo de nós. Não tem como nós fugirmos dele.
Não tem como nós escaparmos desse Deus. Nós estamos debaixo da mão poderosa dele. Não é? O mais tenebroso e dramático continua e pode ser aquele que ainda continua no pecado, achando que Deus não está vendo ele, que Deus não está acompanhando a vida dele. Né? Então, é esta visão que Paulo tem de Deus, porque ele conheceu Deus ressuscitado lá no caminho de Damasco, que foi morto e ressuscitado. É diante desse trono, é diante desse Deus, desse juiz que julga vivos e mortos. Ou seja, muita gente acha que pede para morrer, para escapar do sofrimento, mas veja bem, ele vai ser julgado. Os mortos aqui, na verdade, foram aqueles que foram para baixo da terra, que foram para os túmulos. Não são os mortos espirituais, são os mortos mesmo. Eles serão ressuscitados e serão julgados. Os vivos, que estiverem vivos quando Jesus voltar, porque ele diz aqui, pela manifestação do seu reino, quando ele julgar os vivos e os mortos. Então, esses mortos, não adianta você querer fugir de Deus, porque mesmo que você morra, você vai ser julgado. O próprio Senhor Jesus disse que até as suas palavras frívolas, ou seja, as palavras inúteis que nós proferirmos, e se não nos arrependermos diante dele, nós teremos que prestar contas, até das nossas palavras. Elas estão registradas, podemos dizer, na memória de Deus, no caderno de Deus, no relatório desse Deus maravilhoso, mas justo. Né? Então, Paulo precisa, meus irmãos, lembrar a Timóteo da importância de Deus, do julgamento, e a ênfase desse primeiro versículo recai exatamente na volta de Cristo. Né? Por isso ele diz, eu conjuro você, solenemente, né? Mesmo estando lá na masmorra, né? Marmitina, né? Que muitos dizem que é a masmorra marmitina, na Via Ápia, onde Paulo estava, e ele estava aqui exortando solenemente ao seu pastor mais novo que ele tinha, o pastor Timóteo, que outrora, ou seja, naquela época estava na igreja de Éfeso, dirigindo a igreja de Éfeso. Né? Então, ele vai falar aqui, presta atenção, eu te encorajo a você, nesta época difícil, onde muitos cristãos estão morrendo, inclusive eu já estou praticamente sentenciado, eu te conjuro perante Deus, não é? Agora ele vai falar por quê, né? Ou a razão por que ele conjura Timóteo. Timóteo, como eu falei, estava numa situação difícil, a igreja estava numa situação difícil, mas ele, Timóteo, era um pastor. Não significa que o pastor somente ele tem que ter essa responsabilidade, mas ele é o modelo, ele é o exemplo. Se ele foge, a igreja vai fugir junto com ele. Se ele nega a Cristo, a igreja vai praticamente, né, vai negar junto com ele. E aí, então, além de falar que está diante de Deus, diante de Cristo, e que Cristo vai julgar aqueles que negarão o nome dele, agora ele vai dizer no verso 2, não apenas tenha essa visão, não apenas tenha essa certeza absoluta, mas agora você precisa também pregar a palavra. Não apenas ouça, agora, Timóteo, você tem que pregar a palavra. Ele diz aí, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende,
exorta com toda longanimidade e doutrina. Não é? Pregar a palavra, na verdade, pregar, quando você fala em pregar, você lembra de um martelo, né? Você lembra de um martelo batendo num prego, ou batendo numa pedra. O que acontece quando você usa um martelo num prego? Você vai batendo, até que o prego vai penetrando na madeira, ele vai se fixando. Esse fixar, esta pregação, é que Paulo está exortando, está dizendo para Timóteo: prega a palavra, pregue, bata como um martelo, não para bater nas pessoas, mas é necessário que elas entendam que você e eu estamos diante de um tribunal e que elas também estão. A igreja também está nessa situação, nesta condição, diante desse Deus que nós acabamos de citar alguns sinais, algumas características dele, mas principalmente que ele é justo, que ele não pode negar a sua justiça, ele não pode salvar alguém sem punir o pecado dessa pessoa. Não é? Por isso que nós estamos diante da mesa que Cristo nos preparou. Porque se não fosse Cristo, todos nós estávamos condenados. Prega a palavra. Jeremias vai dizer que a palavra de Deus é fogo e é um martelo que esmiuça a pedra. Ela quebra a pedra. Ela destrói a pedra. Essa pedra pode ser a nossa dureza, né? A dureza do nosso coração, que precisa ser quebrada pela palavra doutrinária, pela palavra de Deus. Todo aquele que prega a palavra, meu irmão, todo aquele que se dispõe a pregar a palavra, é um sentinela, é um guarda, é um atalaia, e ele precisa anunciar, como aquela sentinela que ficava sobre os muros, né, das cidades naquela época, e ele precisava anunciar o perigo que estava chegando, os exércitos, os inimigos que estavam chegando, ele precisava avisar. Ezequiel, principalmente, fala a respeito disso, faz essa relação com esse guarda ou com esse atalaia que ficava sobre o muro. Ele precisava avisar, porque se ele não avisasse, os inimigos viriam e entrariam na cidade e todos estariam perdidos. Então, qual é a responsabilidade aqui, quando Paulo diz, prega a palavra? Pregar a palavra é ser um arauto de Deus que anuncia, que tem um objetivo: exortar, edificar, consolar, mas principalmente dizer a situação em que nós estamos nela, para que nós possamos nos arrepender e reconhecer a justiça de Deus praticada sobre o próprio Filho dele, para que haja esse arrependimento, para que haja conversão. Ou seja, o atalaia ou o arauto precisa avisar para que as pessoas estejam preparadas, se preparem, se arrependam, né? E lutem, inclusive, contra os problemas do dia a dia, os desafios que nós estamos tendo no nosso tempo. A gente vai ver aí um pouquinho mais adiante, no versículo 3, exatamente isso, não é? Mas antes disso, antes de chegar no versículo 3 aqui, como é que deve ser pregada a palavra de Deus? E Paulo diz aqui alguns pontos de como essa palavra tem que ser pregada. Não é? Olha só, a primeira coisa que ele fala, depois de prega a palavra, diz insta em todo o tempo. Ou seja, embora a humanidade, não é,
esteja numa situação desafiadora, de apatia, né? Você precisa instar, você precisa ser insistente. Essa palavra instar significa que você precisa insistir com elas, principalmente quando ele vai dizer aí, a partir do verso 3, o porquê da necessidade desta ser insistente em pregar a palavra de Deus, não é? Nós não temos nenhum direito de mudar alguma coisa que está na Bíblia, porque é a palavra de Deus, como a gente tem falado. Não temos tempo de usar o lugar de honra de Deus, o lugar do púlpito, o qual Ele nos agraciou, para estar contando a história do nosso sucesso. Nós temos que aproveitar o tempo e pregar a palavra de Deus. Prega a palavra que está escrita, explica, contextualiza para o nosso tempo, para que as pessoas percebam como o nosso tempo está desafiando, inclusive, as verdades de Deus. Primeira coisa, insista. Segundo aspecto, quer seja oportuno, quer não. O que ele quer dizer com isso? Existe uma oportunidade, né? Você precisa estar preparado. Ou seja, não importa se eles vão ouvir ou vão fechar os ouvidos. Ele está dizendo aqui, quer seja oportuno, quer não. Às vezes, né, as pessoas querem pregar só no momento que existe oportunidade, que tem facilidade, não é? Mas Paulo, nós vemos que Timóteo aqui, Paulo estava numa situação difícil. E ele diz, não importa se as pessoas estão fugindo, muitos já me abandonaram. Não importa se seja uma hora boa ou não, você precisa instar, você precisa pregar a palavra. Aí ele diz, quer não, quer sim, ou quer seja oportuno, quer não. O outro aspecto, ele diz que deve ser pregada a palavra, corrige, repreende, não é? Veja que como é que ele vai corrigir e repreender? Conforme a palavra diz, lá um pouquinho acima, né? Aí no versículo 16, ele vai dizer que toda a palavra é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, né? Para corrigir e para educar na justiça. Para que isso? A fim de que todo homem, ou seja, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda a boa obra, essa é a palavra de Deus, né? Como nós já falamos na última pregação. Então, reprove as atitudes, o comportamento das pessoas, repreende. Não podemos reduzir de forma alguma a pena do pecador. Irmãos, nós não temos esse direito de reduzir, de facilitar a pena do pecador, porque Jesus não facilitou. E se Jesus não facilitou, o pregador e você e eu não devemos facilitar, não devemos falar a verdade. Jesus disse que nos últimos dias seriam difíceis, a iniquidade aumentaria, o amor esfriaria. E aí no capítulo 25, verso 41, Jesus diz para aqueles que não se arrependeram, para os pecadores que não foram lavados pelo sangue de Cristo, por aqueles pecadores que não se submeteram, que não se humilharam, que não reconheceram o sacrifício de Cristo. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos.
Pastor, mas isso é duro. É duro, mas foi Jesus que falou. Não é o pastor Jorge. Se fosse o pastor Jorge, você poderia levantar aí a mão e falar, não concordo. Mas foi Jesus que falou. Aí você tem que brigar com ele quando ele voltar e julgar você. E julgar a mim. Exorte. Agora, a última característica aqui de como o pregador e como Timóteo deveria fazer isso, mesmo naquela época difícil, né, de perseguição, ele deveria fazer isso, essa exortação, no final do versículo diz, final do versículo 2 diz, com toda a longanimidade. Olha só, quando se prega a palavra de Deus, parece que o pregador está ofendendo, né? Se o pecador é pecador, ele vai ser ofendido mesmo. Se ele não se arrependeu, ele vai receber ofensa. Mas essa ofensa é para ele se arrepender. Presta atenção. Com toda a longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Você precisa continuar pregando, mas com paciência. Tenha paciência, porque muitos vão se arrepender amanhã, depois de amanhã. Pode ser que não seja hoje, mas pode ser que daqui a pouco ele se arrependa. Tenha paciência, mas você precisa pregar a palavra. Irmãos, exortar com longanimidade é a mesma coisa quando você exorta o seu filho que você ama. Não tem um pai ou uma mãe que não ame o filho. Né? E uma mãe sábia e um pai sábio, ele exorta o filho. Ele admoesta o filho. Ele sabe que o filho que está no caminho errado, que está em pecado, vai cair no buraco lá na frente. A mãe e o pai precisam saber disso. Pelo menos o pai cristão e a mãe cristã. Precisa entender que se ele estiver no caminho errado, se ele estiver numa vida de droga, numa vida de latrocínio, lá na frente ele vai cair, ele vai ser preso, ele vai pagar uma pena dura por isso. Então o pai exorta, mas tem paciência com o filho. Mas é necessário, por isso que Paulo diz aí, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, porque está diante do juiz, para que haja arrependimento. Se ele está dizendo isso, é porque existe uma solução para tudo isso. Faça isso com longanimidade, com paciência, né? Com equilíbrio, com domínio das suas emoções. Como nós queremos, irmãos, que pessoas se convertam. Como nós desejamos que as famílias sejam unidas, que haja amor. Irmãos, nós estamos a cada dia assistindo pessoas do nosso lado, famílias que estão perdendo a sensibilidade, o amor. Um está falando, mãe, eu não quero mais viver com você, porque, sei lá, esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. Por isso, que ele vai continuar dizendo aí, né? No versículo 3, agora, preste atenção. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, entregando-se a enganos, entregando-se a essa cultura
que promove o poder, que promove a autoestima, que quer elevar o ser humano a um patamar de Deus. Mas jamais o ser humano pode chegar nessa situação. Haverá tempo. Parece que Paulo estava escrevendo para a nossa época. Não é? Mas já naquela época existia isso. Não é? Mas a gente tem percebido, queridos, que Paulo está escrevendo para um futuro. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, para a desgraça deles mesmos. Presta atenção. Para a terrível destruição deles mesmos. A igreja naquela época estava passando por tribulação, estava passando por dificuldades, né? E era necessário que o pastor Timóteo continuasse pregando a verdade, pregasse a sã doutrina, porque chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam mais disciplina, como ele escreve no capítulo 3. As pessoas que vão querer ter liberdade, elas não vão querer estar debaixo de subordinada a nada. Vão querer ter liberdade e fazer o que elas quiserem. A questão é que quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que o coração do homem é desesperadamente corrupto, como diz Jeremias. Os desígnios do ser humano são malignos, como diz Deus lá em Gênesis. E essa liberdade aflora cada vez mais a tristeza, porque o pecado vem trazer tristeza, vem trazer divisão, vem trazer problemas nos relacionamentos, inclusive dentro da família. Vão se recusar a ouvir a verdade. Vão se recusar a ouvir a sã doutrina. Essas pessoas, John Stott diz que elas têm uma patologia, elas têm uma enfermidade nos ouvidos, chamada coceira nos ouvidos. Né? E isso significa que elas, não significa que elas vão tapar os ouvidos, mas elas vão querer ouvir, sim, mas são coisas novas. Elas querem saber das novidades, né, que chamem a atenção, coisas que sejam picantes, né, coisas que mexam com as emoções delas. Na igreja, elas vão querer ouvir o que elas estão ouvindo na televisão. Na igreja, elas vão querer ouvir o que elas estão ouvindo na internet. Elas vão substituir, ou elas querem substituir a revelação divina pelo desejo, pelas suas emoções, meus amados. E aí, Paulo escreve aqui que isso são fábulas, são enganos. Elas vão, na verdade, quando Paulo diz aí, vão cercar-se de mestres segundo suas próprias cobiças, ou seja, elas vão adequar os pastores à vontade delas, ou os pastores vão se adequar à vontade delas. E aí vão falar o que elas vão querer ouvir. Por isso, Timóteo tem que pregar a sã doutrina, palavra da verdade. Né? Depois que ele diz aí no verso 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, vão se entregar às fábulas, ou seja, vão se entregar ao engano. Não precisa dizer que esse engano vai destruir, está destruindo a vida delas e a vida dos relacionamentos. Aí no final, no versículo 5, Paulo diz assim, tu, porém,
mais uma vez. Várias vezes, Paulo escreve isso aqui. Tu, porém, não importa se elas não vão ouvir, não importa se elas vão rejeitar, não importa se elas vão se entregar à mentira. Claro que muitos não vão, né? Porque vão ouvir a palavra, vão ouvir o Espírito, mas muitas vão se entregar às fábulas, né? Vão entregar-se à mentira, vão querer ouvir coisas que seus próprios desejos, suas próprias paixões, seus próprios prazeres. Aí no último versículo da nossa reflexão, versículo 5, ele diz assim: tu, porém, é como se estivesse apontando o dedo para Timóteo e dizendo assim: tu, porém, sê sóbrio, seja equilibrado, perceba o que está acontecendo, saiba o que está acontecendo na sua sociedade, perceba, meu irmão, o que está acontecendo no nosso dia a dia, a falta de paciência no trânsito, por exemplo. As pessoas querem passar por cima de você, se você andar meio devagar, mas não tem paciência, elas passam o sinal vermelho. Isso já é um reflexo desse descontrole das pessoas, desse nosso tempo. Então ele diz: tu, porém, sê sóbrio, seja equilibrado, domine as suas emoções, né? Ser sóbrio em todas as coisas. E aí ele diz: suporta as aflições. Como nós falamos de manhã, estivemos aprendendo de manhã, né? Que o cristão, na época de Paulo, existia um sinal que dizia por que ele era cristão. Ele era rejeitado, ele era perseguido, ele sofria. A mensagem que está destruindo muita gente hoje, inclusive casamentos, é que você é abençoado do jeito que você é, com todos os seus pecados. Isso é mentira. Você não é abençoado com pecado. Você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer o meu estado de pecado diante de Deus. Eu preciso me arrepender. Você também. Para que haja essa humilhação, nós precisamos suportar as aflições com paciência. Aí ele diz: faça o trabalho de um evangelista. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E aí ele diz no final: cumpra o teu ministério. Cumpra de forma mais perfeita, da melhor maneira, com o zelo mais zeloso, podemos dizer assim, cumprir o teu ministério. O ministério aqui de Timóteo, mas você tem um ministério também, né? Você vai deixar um legado, né? Você vai deixar um legado para a sua família, um legado para a sua igreja. Você é responsável por isso, né? Claro que nenhum de nós é perfeito, mas o que Deus quer, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, é para ele continuar, permaneça fiel à pregação da palavra, permaneça fiel a esse Deus justo, a esse Deus santo, a esse Deus que arrumou uma solução para você. Olha que coisa maravilhosa. Ele arrumou um jeito de você escapar do sofrimento eterno, para você escapar do diabo e dos seus laços. Pregue o evangelho. Cumpra fielmente o seu ministério. Quando ele diz aqui, cumpre, ele está dizendo para mim e está dizendo para você. Não se deixe levar por essa cultura. Não se deixe enganar pelos enganos da televisão,
Não se engane. A família verdadeira é a família bíblica. Não é a família da novela. Não é a família dos filmes. É a família bíblica. O homem é o homem da Bíblia. A mulher é a mulher da Bíblia. Não é a mulher do Instagram. Não é a mulher do Facebook. É a mulher da Bíblia. O homem é o homem da Bíblia, irmãos.